Eu cheirava cocaína a cada meia hora. Eu nunca falei sobre isso antes, mas eu escondia meu uso de drogas para poder usá-las discretamente. Carregadas de dor e verdade, essas palavras são de Demi Lovato, uma artista icônica que lutou contra a toxicomania sob os holofotes do mundo todo. Principalmente conhecida por sua voz poderosa e seus talentos como atriz, Demi Lovato também enfrentou demônios pessoais desde muito jovem. Crescendo sob os holofotes, ela teve que equilibrar uma carreira em ascensão com uma batalha interna contra a bulimia, a ansiedade e as dependências. Demi Lovato mencionou seus anos de toxicomania em uma entrevista para o Access Hollywood. A ex-estrela da Disney, revelada pelo telefilme Camp Rock em 2008, caiu na cocaína ainda muito jovem. Com apenas 21 anos, a estrela de cabelo azul, diagnosticada com transtorno bipolar e que sofreu a ponto de se automutilar, parecia ter vivido várias vidas quando falava sobre sua adição. Eu não conseguia ficar mais de 30 minutos, ou até mesmo uma hora, sem cocaína. E eu a levava comigo quando viajava de avião. Eu cheirava. Esperava que todos na primeira classe estivessem dormindo, e então eu usava. Caso contrário, eu ia ao banheiro e fazia lá. Ficou difícil quando eu tive um companheiro sóbrio, alguém que me vigiava constantemente, mas eu ainda conseguia esconder. Diversos pesquisadores estudaram os comportamentos associados à dependência, e observaram que o consumo compulsivo é frequente em pessoas com dependências severas. Esses comportamentos são frequentemente o resultado de uma forte dependência fisiológica e psicológica. Mas então, o que torna a cocaína tão viciante? E como essa dependência afeta realmente o cérebro e o corpo? Para responder a essas perguntas, é crucial entender o que é a cocaína, como ela age no sistema nervoso e quais são seus efeitos. A cocaína é uma substância com um poderoso efeito estimulante sobre o nosso sistema nervoso central. Ela é de origem natural, vinda de um arbusto chamado planta de coca, considerada sagrada pelos incas. Nos locais onde essa planta cresce espontaneamente, suas folhas são mastigadas para obter mais energia para trabalhar nas minas ou nos campos, ou para tratar o mal de altitude, que pode aparecer quando estamos a grandes altitudes e consiste em um mal-estar devido à falta de oxigênio. Consumida dessa forma, a quantidade de cocaína absorvida pelo nosso organismo é reduzida e as consequências negativas são praticamente nulas, exceto alguns problemas bucais. O princípio ativo dessa substância chamado cocaína foi isolado no final do século XIX e então utilizado para fins médicos. Servia como anestesia local, fortificante para o coração e para melhorar a função digestiva. A cocaína também foi usada para tratar a gripe, estados de estresse e alcoolismo. Até o famoso Sigmund Freud publicou um estudo recomendando o uso da cocaína para tratar a depressão e a nervosidade. Foi no início do século XX que os efeitos da cocaína no cérebro começaram a ser registrados, assim como seu grande poder viciante e os comportamentos psicóticos que podem estar relacionados. Voilà ce que le crack et la méthamphétamine fait. C'est nous qui pensons soit qu'on a des boutons qui n'existent pas ou des bêtes qui sont sur nous, vous comprenez? Cette drogue a remplacé toutes les autres dès la première dose. Imagine-toi le meilleur orgasme de ta vie, fois 100. Et après, t'essayes de rechercher ça continuellement et t'augmentes les doses. Et t'augmentes les doses, tu deviens accro. A cocaína foi declarada ilegal nos Estados Unidos em 1914, de acordo com o processo químico pelo qual as folhas de coca são submetidas, diferentes substâncias podem ser obtidas. Por exemplo, a cocaína base conhecida como crack, é geralmente fumada misturada com tabaco ou outras substâncias. A forma mais conhecida da cocaína é o pó branco, chamado cloridrato de cocaína. Pode ser consumido por injeção intravenosa ou por inalação na forma de linhas de pó. Após o consumo, os efeitos da cocaína se manifestam rapidamente. Quando cheirada, os efeitos são sentidos em poucos minutos e duram entre 15 e 30 minutos. Se injetada, os efeitos aparecem em menos de 1 minuto e persistem por 10 a 20 minutos. Em contrapartida, quando fumada, os efeitos são quase instantâneos e geralmente duram menos de 10 minutos. O consumidor experimenta primeiro uma euforia intensa e rápida. Esta fase inicial é particularmente viciante e incentiva o consumo contínuo. A sensação de euforia é seguida por um estado de bem-estar poderoso, frequentemente chamado de high, onde o consumidor se sente confiante, enérgico, eufórico e falante.
Suas capacidades mentais parecem amplificadas, enquanto outras sensações como fome ou cansaço são atenuadas. Finalmente, o crash ou a descida ocorre quando os efeitos da cocaína começam a diminuir. O consumidor pode então se sentir cansado, ansioso ou até deprimido, sentindo um desejo intenso de consumir novamente para recuperar a euforia anterior. Você deve imaginar, o consumo de cocaína não é sem riscos para o organismo. De fato, os riscos são consideráveis. A cocaína provoca um espessamento e constrição dos vasos sanguíneos, o que reduz o aporte de oxigênio ao coração. Esse fenômeno aumenta o risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, mesmo em pessoas saudáveis. Além disso, a cocaína eleva a pressão arterial, o que pode provocar o rompimento dos vasos sanguíneos enfraquecidos no cérebro. É também importante destacar que uma overdose, mesmo após uma pequena quantidade, pode levar a convulsões, falência cardíaca e falência respiratória. Infelizmente, não há antídoto contra uma overdose de cocaína. Finalmente, quando consumida com álcool, a cocaína forma um composto chamado cocaetileno no fígado. Esse composto aumenta o risco de morte súbita além dos perigos associados ao uso da cocaína isolada. Então, os danos cerebrais causados pela cocaína podem ser tratados? Essa é uma questão crucial para muitos que buscam se reconstruir após uma dependência. Abandonar o consumo de cocaína é de fato possível, mas requer um esforço considerável. A síndrome de abstinência, embora menos agressiva fisicamente em comparação com outras substâncias, apresenta desafios importantes no plano social e comportamental. É por isso que as terapias eficazes geralmente abordam aspectos individuais, familiares e de grupo. Quando o cérebro está acostumado à presença de cocaína, ele para de produzir naturalmente neurotransmissores como a dopamina. Essa perturbação pode levar a desequilíbrios e dificuldades no processo de reabilitação. Os neurônios e sistemas cerebrais danificados por um consumo prolongado de cocaína precisam de tempo para se readequar. Os tratamentos combinam frequentemente intervenções farmacológicas para atuar sobre os receptores cerebrais e abordagens psicológicas para gerenciar a motivação e as emoções. Essa abordagem permite gradualmente reparar as estruturas cerebrais danificadas e restaurar as funções alteradas pelo consumo de cocaína. Bem, chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por assistirem e não se esqueçam de deixar um like. Até lá, cuidem-se.